Olá, estudante. Esse é o nosso segundo módulo da disciplina de Mecânica Vetorial. Nele nós vamos falar a respeito do movimento associado a um sistema de partículas e vamos caracterizar também o movimento de um corpo rígido, que vai ser um conjunto de partículas, na verdade, onde a posição entre essas partículas ela permanece fixa uma em relação às outras. O sistema como um todo pode se movimentar, mas a distância de uma partícula a outra ela é preservada. A gente caracteriza de maneira geral os sistemas que a gente pode descrever. A movimentação, porque nós tratamos no módulo 1 movimento de uma partícula, e vamos tratar agora no módulo 2 o movimento de um conjunto de partículas e também dos corpos rígidos que são constituídos por um conjunto de partículas. Então, a ideia aqui é nós pensarmos que o que nós fizemos para o módulo anterior vai valer para esse módulo, mas nós vamos expandir a nossa análise pensando em, então, que nós temos agora um sistema de referência, né, eixo x, y, z, onde a gente localiza uma partícula com uma coordenada r, e a partir daí a gente consegue determinar qual seria a velocidade e a aceleração associada a essa partícula. Esse é o contexto que nós tratamos lá no módulo 1. O que a gente vai fazer agora é estender isso para um conjunto de partículas. Então, eu estou ilustrando 3 partículas diferentes. Para cada uma delas, a gente vai conseguir associar uma coordenada diferente, uma velocidade diferente e uma aceleração diferente. E vamos conseguir descrever esse sistema em termos daquilo que nós fizemos para uma única partícula, com a diferença que agora a gente tem que fazer análise para cada uma das partículas envolvidas no sistema. Então, nós podemos determinar as velocidades, as acelerações, assim como também as forças que atuam nesse sistema. Lembrando que nesse caso, quando a gente faz uma análise aí das forças envolvidas no sistema, vou tomar uma das partículas aqui como exemplificação, né, da forma como nós vamos trabalhar. Então, eu posso ter uma força externa ao sistema interagindo com ela, né, de tal forma que eu posso pensar, por exemplo, na força peso decorrente da massa dessa partícula. Então, por ter massa, ele fica sob a ação de uma força que independe da existência de outras partículas. Mas também existe nesse sistema forças de interação entre as partículas. Então, a partícula 1 interage com a partícula 2, de tal forma que ela fica sob a ação de uma força, e a partícula 2 também automaticamente fica sob a ação da mesma força, com sentido diferente, né? Mas de mesma intensidade, mesma direção, e da mesma forma a partícula 1 com a partícula 3. Então, elas vão trocar uma força entre si, de tal forma que a força total que atua nessa partícula é essa força externa, mais a soma da interação dessa partícula com todas as outras partículas que compõem o sistema. E aí a gente parte, então, para a análise de como é que funcionaria, do ponto de vista matemático, essa força. Então, a força 1 seria a força sobre a partícula 1, é a força externa que atua nela, mais a força devida à partícula 2, a força devida à partícula 3, e assim com todas as partículas, que eu vou chamar aí de partícula N. Então, a força total sobre a partícula 1 é a força externa, mais a somatória de todas as forças que atuam nela, com a ressalva de que a partícula não interage com ela mesma. Então, esse N não pode ser 1 nesse exemplo, porque a partícula 1 não interage com a própria partícula 1. Da mesma forma, nós podemos escrever a força sobre a partícula 2, que seria a força externa sobre ela, mais o somatório das forças, lembrando que, nesse caso, a partícula 2 não interage com a partícula 2, e assim por diante, de tal forma que para uma partícula I, qualquer do sistema, a força que atua sobre ela vai ser a força externa, mais a soma das forças de todas as outras partículas sobre ela, lembrando que não há interação dela com ela mesma. Então, o que mudou aqui é que ao invés de tratar uma única partícula, a gente faz agora a descrição para todo o conjunto de partículas que atua, o que aparece nesse sistema. Da mesma forma que a gente faz a análise das forças, nós também podemos analisar os momentos. Então, cada uma dessas partículas tem uma velocidade, de tal forma que eu posso escrever o momento linear para cada uma delas. O momento é a massa vezes a velocidade. Para uma partícula I, isso seria a massa da partícula I vezes a velocidade da partícula I. Para a partícula 1, seria a massa 1 vezes a velocidade 1. E se eu quero saber o momento total do sistema, eu faço um somatório aí em cima de todas as partículas,
de tal forma que o momento total é o somatório da massa vezes a velocidade para cada uma das partículas que houver nesse sistema em estudo. Da mesma forma que para o momento linear, a gente pode fazer análise para o momento angular, onde o momento angular agora é o produto do raio, né, pelo momento linear. Então, seria o produto da distância da partícula até o nosso eixo de referência, né, até o nosso ponto de referência, pelo seu momento linear, que seria a multiplicação da massa pela velocidade. Esse produto é um produto vetorial, né, então ele vai ter uma direção perpendicular simultaneamente à direção desse raio e desse momento linear, mas isso faz parte da definição de momento angular que nós já conhecemos aí. E aí, da mesma forma como eu tenho a definição do momento angular para uma partícula, eu posso escrever para qualquer uma delas, e o momento total seria a soma de todos esses momentos associados a cada uma dessas partículas, então. Então, a descrição é essencialmente a mesma do que nós fazemos para uma única partícula. Com relação, então, ao momento ainda, aqui a gente vai introduzir uma notação, talvez vocês estejam habituados com ela, se não estiverem, a gente vai introduzir e vai passar a utilizar a partir de agora, que seria a derivada temporal de uma grandeza, poder ser escrita como essa grandeza com um ponto em cima. Então, quando a gente escreve um ponto em cima de uma grandeza, o que eu estou querendo dizer é que eu estou derivando ela com relação ao tempo. E aí o que a gente vai fazer é aplicar essa derivada no momento, né, que nós acabamos de analisar para o sistema. Então, se eu derivar o momento total com relação ao tempo, é a derivada desse somatório com relação ao tempo. Lembrando que para esse sistema a massa é constante, então a derivada vai atuar somente sobre a velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração. Então, na verdade, a derivada do momento linear é o somatório da massa vezes a aceleração, e massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton é a força, né, que atua sobre cada uma dessas partículas que a gente está analisando. Então, na verdade, isso corresponde ao somatório de todas as forças, ou seja, a força total no sistema. Então, a força total que atua no sistema corresponde à derivada do momento linear. Da mesma forma, a gente pode fazer análise para o momento angular. Então, pegando a definição do momento angular, a gente deriva com relação ao tempo. E aí o que a gente vai obter é que essa derivada agora atua sobre o raio, né, e também sobre a velocidade. Então, essa derivada, ela vai ser a derivada do raio vezes massa vezes a velocidade, mais o raio vezes massa vezes a derivada da velocidade. A derivada desse R, né, é a própria velocidade, e o produto vetorial da velocidade pela velocidade é zero, porque são dois vetores que apontam na mesma direção e sentido. Então, esse primeiro termo vai dar zero, vai sobrar somente o segundo, né, onde a gente vai ter aqui novamente, no lugar a derivada temporal da velocidade e a aceleração aparecendo. Então, nós teríamos um R vezes a massa vezes a aceleração. Lembrando que nesse caso aí, massa vezes a aceleração é uma força, então a gente tem o produto vetorial de R por F, que na verdade é o momento, é o torque na verdade, né? Então nós temos aqui o somatório de todos os torques do sistema, resultando em um torque total, e esse torque total corresponde à derivada temporal do momento angular. Então a gente consegue analisar aí as ideias de força e torque com base nas ideias de momento linear e angular que nós definimos como foi apresentado. O que dá para a gente analisar agora é que a gente pode descrever esse sistema em termos de um centro de massa. Então, dependendo da quantidade de partículas que nós vamos ter, torna-se extremamente trabalhoso a gente pensar em descrever todas elas, né? Então, se eu estiver pensando em descrever o ar, onde a gente tem um sistema gasoso com um número de moléculas da ordem aí de 10 elevado a 23. Então, eu teria que resolver 10 elevado a 23 equações de momento linear, 10 elevado a 23 equações de momento angular, o que é um número extremamente grande, né, para ser realizado. Então, a gente pode descrever isso em termos de um centro de massa. Eu escolho um ponto do sistema que representa toda a massa e descreve o movimento total do sistema. Então, quando a gente fala a respeito do centro de massa,
A definição dele aqui, ele é um ponto que representa, né, completamente o sistema em termos da distribuição de massa e da atuação de forças. Do ponto de vista matemático, a gente calcula as coordenadas do centro de massa como a massa total do sistema, vezes a coordenada do centro de massa, sendo igual a uma média ponderada das posições das partículas, né, onde elas são ponderadas pela massa dessa partícula. Então ficaria o somatório de massa vezes coordenada para cada uma das partículas envolvidas no sistema. Isso tem que ser equivalente ao produto da massa do sistema pela coordenada do centro de massa. Se a gente faz a derivada temporal, né, dessa equação, o que a gente percebe é que massa vezes a coordenada vira massa vezes a velocidade, e dentro do somatório vai virar também massa vezes a velocidade. Ou seja, o que a gente vai ter aí, na verdade, é uma velocidade média, né, para o centro de massa, sendo escrita em termos da velocidade de cada uma dessas partículas que nós estamos analisando. E da mesma forma, né, se a gente for analisar aí dentro do somatório agora, apareceu massa vezes velocidade, que é o momento, ou seja, o somatório do momento de todas as partículas dá também o momento do centro de massa. Ou seja, o momento do centro de massa, ele corresponde ao momento total do sistema envolvido. Se a gente derivar mais uma vez essa relação, né, a massa vezes a velocidade do centro de massa vira agora a massa vezes a aceleração, e a derivada do momento, né, é o que nós chamamos nos slides anteriores aí de L ponto, que representa a derivada temporal desse momento, e que a gente viu corresponde de fato à força total que atua no sistema. Então, a força total que atua no sistema corresponde aí ao produto da massa pela aceleração do centro de massa. O que significa que a gente pode tratar o sistema analisando cada uma das partículas dele, como analisando, né, o movimento do centro de massa. A gente consegue fazer a descrição dele como um todo. A análise é parecida quando a gente considera aí o momento angular, né? Então, olhando para o momento angular, a gente pode escrever isso em termos do momento angular associado ao centro de massa. Então, eu vou pensar aí em uma distância até o centro de massa, que está representado aí por esse linha. Então, seria a velocidade de uma das partículas do sistema em relação ao centro de massa. E a velocidade que aparece aqui também seria a velocidade em relação ao centro de massa. De forma que se a gente derivar essa relação, a gente vai ter um momento angular em relação ao centro de massa, né, a derivada dele temporal. Então, correspondendo aí a um somatório do R' vezes a massa vezes a aceleração linha, que seria a aceleração em relação ao centro de massa. Massa vezes a aceleração, mais uma vez, nos dá a força do sistema, né? Então, a gente tem aí produto de R por F, e aí a gente tem mais uma vez, então, um momento angular, só que agora um momento angular em relação ao centro de massa, que é o que a gente estava analisando anteriormente, né? Então, dentro desse somatório aí, o que a gente vai ter, na verdade, é que dá para a gente mexer na ordem, né, das multiplicações que a gente vai fazer, né, e ajustar esse termo do somatório. Se a gente for pensar aí, né, em um sistema, né, onde a gente vai ter cada uma das partículas aí com a sua aceleração, dentro desse somatório dá para a gente separar aí a multiplicação do R e do M, né? Posso juntar aí o M com o R, ao invés de juntar ele com a aceleração, e pensar aí em um somatório de M vezes R, que daria para a gente a relação do centro de massa do sistema, né? Multiplicando aí pela sua aceleração. Então, observa que, mais uma vez, a gente consegue descrever o sistema em termos de um centro de massa com relação ao momento angular e ao torque que está aparecendo aí no sistema descrito. Então, equivale aí uma descrição do sistema físico em termos de cada uma das partículas ou em termos do centro de massa que a gente está estudando, né, para descrever o sistema. E da mesma forma que vale, né, a descrição em termos de forças e de momentos para o sistema, vale também em termos da descrição energética. Então, eu posso calcular qual seria a energia cinética associada
a cada uma dessas partículas. No caso da energia cinética, a relação matemática é mv ao quadrado dividido por 2, a energia total é a soma de todas as energias para cada uma das partículas, e a gente teria, então, né, qual é a energia total do sistema. Lembrando que se a gente promove variações da energia cinética do sistema, o trabalho realizado seria equivalente a essa mudança na energia cinética do sistema que a gente está analisando. Só relembrando aqui, né, a gente define o trabalho como a integral da força vezes o deslocamento, a força é massa vezes a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo, e um deslocamento no tempo corresponde à velocidade. Então, essa integral ela pode ficar integral de mv dv, que vai dar, na verdade, mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2, que é exatamente o ΔK que a gente está mencionando. Então, de fato, o trabalho está relacionado com a variação da energia cinética do sistema, ou com menos a variação da energia potencial. Da mesma forma que a gente define lá a energia cinética, a gente também pode definir uma energia potencial. Nesse caso, eu vou analisar a energia potencial gravitacional, que é o produto da massa pela gravidade pela coordenada, né, que a gente está analisando aí a altura em relação ao eixo Z, no caso do meu referencial. Então, a energia potencial total seria a energia potencial de cada partícula somada, né? E aí nós temos a relação de que o trabalho é menos a variação da energia potencial gravitacional nesse caso. Então, só para a gente relembrar, o trabalho é integral de F escalar dl, a força é massa vezes a aceleração. Nesse caso, né, a aceleração é a aceleração gravitacional, então seria menos g, está orientado no sentido negativo de z, e a integral disso aí dá mgz 0 menos mgz, que é menos a variação da energia potencial. E aí a gente tem, então, a relação de que o trabalho é a variação da energia cinética, o trabalho é menos a variação da energia potencial, ou seja, essas duas coisas têm que ser equivalentes. Então, a energia cinética final menos a inicial é igual à energia potencial final negativa, mais a energia potencial inicial positiva, né, o que seria o menos a energia final menos a inicial. Então, o delta U é U menos U zero, como tem o sinal de menos, fica menos U mais U zero. E aí, se a gente ajusta, né, para colocar tudo que é final de um lado, tudo que é inicial do outro, essa equação ficaria U mais K igual a zero mais K zero. Ou seja, a energia mecânica no final, ela é igual à energia mecânica inicial. Então, há aí uma conservação de energia, e a gente pode descrever sistemas em termos da conservação de energia também. Então, a ideia é que a gente pode descrever um sistema de partículas como se estivesse descrevendo uma partícula, com a diferença que a gente vai ter que fazer isso, né, essa análise particular para cada uma das partículas envolvidas no sistema, e quando eu somar tudo isso, eu tenho a descrição do problema como um todo. O próximo passo, então, seria a gente pensar que esse conjunto de partículas agora, ele pode ter uma configuração rígida, quando eu falo de uma partícula em relação à outra. Então, a posição entre duas partículas não muda mais, e aí isso passa a constituir não mais um conjunto de partículas isoladas umas das outras, mas um conjunto de partículas que se move junto, formando um objeto macroscópico. E aí eu posso pensar, então, na ideia de um corpo rígido, que seria um conjunto de partículas, onde a posição de cada uma dessas partículas em relação às outras é bem definida. Então, se eu mexo em uma, automaticamente eu estou mexendo na outra também. Se eu promovo uma translação, a translação de uma partícula é exatamente igual à translação da outra. Então, a gente consegue analisar aí agora o movimento de um corpo rígido com base no movimento dessas partículas que a gente acabou de mencionar. Quando a gente fala, então, do movimento de um corpo rígido, a gente vai descrever um pouco mais detalhado nos próximos módulos, mas vou mostrar quais seriam aqui os movimentos possíveis que a gente vai estudar, e aí depois a gente descreve de forma um pouco mais detalhada os movimentos que vão interessar para a gente. Então, movimentos de corpos rígidos são bastante diferentes, né, em termos das suas possibilidades. Existe o movimento de translação, movimento de rotação. Dentro do movimento de rotação, ele pode ser o movimento de rotação em torno de um eixo ou em torno de um ponto. Então, existe um conjunto de movimentos para a gente poder analisar. E a gente vai falar rapidamente a respeito de cada um deles.
Então, o primeiro movimento seria o movimento de translação, que é o movimento mais simples, seria basicamente eu pegar o objeto em uma posição e levá-lo, né, até uma outra posição, sem mexer na configuração das partículas. Então, se eu penso num objeto onde a partícula A está embaixo e a partícula B está em cima, eu levo esse objeto para uma outra posição, de forma que a posição da partícula B em relação à partícula A permaneça a mesma. Então, B continua sendo uma posição acima da posição da partícula A. Nesse caso, a gente consegue descrever, né, a posição da partícula B com base na posição dela, partícula A, e na diferença, né, na posição da partícula B em relação à partícula A. Então, se eu localizo a partícula A e localizo a partícula B, existe uma posição relativa da partícula B em relação à partícula A. De tal forma que eu posso dizer que a posição da partícula B é a posição da partícula A mais a posição da partícula B em relação à partícula A. E aí, a partir das posições, a gente consegue obter as velocidades, é só a derivada, né, da posição, com o detalhe nesse caso que a posição da partícula B em relação à partícula A não muda, então como é uma constante quando você derivar da zero, ou seja, a velocidade da partícula B é igual à velocidade da partícula A. Então não há movimentação relativa entre as duas e por isso o objeto é dito um objeto rígido, né? Então ele não é maleável, não sofre alteração na sua conformação. E da mesma forma que a gente obtém a velocidade como uma derivada da posição, a aceleração é obtida como uma derivada da velocidade. E aí a aceleração da partícula B é exatamente igual à aceleração da partícula A, ou seja, elas ganham velocidade da mesma forma, então não se distanciam uma da outra. Então essa seria a descrição, né, do movimento de translação, bem simples, bem tranquilo. Mas a gente pode passar agora para a descrição de um movimento de rotação. Então eu posso pegar esse objeto agora e rotacionar, né, mudar a configuração da partícula B em relação à partícula A. Então, pensando com base naquele mesmo referencial que a gente tinha analisado antes, então, ao invés de só levar o objeto para uma nova posição, eu agora vou mudar a configuração dele em relação a esse referencial. Então, a partícula que estava em cima pode ficar agora embaixo e a que estava embaixo agora pode ficar em cima, né? Pensando de forma mais simples. Então, a descrição aí, nesse caso, é primeiro com relação ao deslocamento que a gente vai ter, e aí esse deslocamento agora é um deslocamento rotacional, né? Então eu vou pensar numa circunferência que o ponto que eu estiver analisando vai descrever, né? E aí eu posso escrever essa circunferência, né, que ele vai descrever em termos da posição que ele tem em relação ao referencial e da angulação que ele tem em relação ao eixo que eu estou analisando. Então eu consigo determinar qual seria o raio dele em relação ao eixo e depois qual seria a angulação que ele vai girar, né, para determinar qual é o deslocamento que ele vai ter. Então, essencialmente, o que eu estou multiplicando é um raio, né, por um ângulo, e aí eu consigo qual é a circunferência que ele está descrevendo. E aí, a divisão dessa distância pelo tempo nos dá a noção de velocidade, que no caso das descrições em termos de coordenadas, né, angulares, vai aparecer aí um θ, né, que é exatamente esse ângulo que a gente está girando, e R seno de φ, que seria a determinação de qual é o raio em relação ao eixo que a gente está pegando. De maneira geral, né, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, para um movimento circular, a gente escreve isso como a velocidade angular multiplicada aí por um raio, né? Nesse caso, a gente vai pensar num sistema tridimensional, então tem que lembrar que o produto aqui é um produto vetorial, e eu vou determinar aí qual seria o sentido de rotação, né, do sistema a partir desse produto, né? Então, ômega seria a velocidade angular, né, a velocidade de rotação do sistema, R é a distância do eixo de rotação até o ponto que eu estou analisando, e V a velocidade que esse ponto tem, né, de movimentação que conecta com o movimento circular que ele vai desenvolver. Em termos de coordenadas, né, esse ômega ele vai ser um valor na direção perpendicular à velocidade e o raio, né? Então no caso do nosso desenho aí, na direção Z, que seria representada pelo versor K. E da mesma forma que a gente faz uma análise para descrever a velocidade, é possível a gente fazer uma descrição também da aceleração, onde a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo, e nesse caso a nossa velocidade é o produto de ômega por R.
Então, aplicando essa derivada, ela atua no ômega, e aí eu multiplico por R, e depois eu pego o ômega e multiplico pela atuação da derivada no R. Então, teria d ômega dt vetor R, mais ômega dr dt, onde dr dt é o valor da velocidade, né? Então, a gente vai ter duas componentes aí, d ômega dt é a variação da velocidade angular no tempo, que é uma aceleração angular, vezes o raio, e uma componente que é a velocidade angular, vezes a velocidade. Como essa velocidade ela é ômega vezes r, então dá para a gente substituir e encontrar aí que a aceleração ela tem duas componentes, um alfa vezes r e um ômega vetor r. Então eu vou ter aí uma aceleração tangencial, que pode tornar a rotação mais rápida, e uma aceleração centrípeta, que é exatamente responsável por mudar a direção e o sentido da velocidade e fazer com que o sistema execute essa trajetória retilínea. Quando eu falo sistema, é cada um dos pontos que a gente estiver analisando no contexto da formação do corpo rígido, né? Então a gente consegue escrever essa aceleração em termos de um valor, né, na direção z, representada aí mais uma vez pelo versor k, e aí esse alfa é a derivada da velocidade angular ou a segunda derivada da posição angular do sistema. Quando a gente olha para isso num plano, né, eu posso olhar aqui de frente para o eixo z, então vou ver só a movimentação do plano, né, e aí eu teria as equações do movimento que a gente está descrevendo, né, v igual a ômega vezes r, no caráter vetorial, né, trazendo a rotação, em termos de módulo seria ômega vezes r, né, o valor da velocidade angular vezes o raio da trajetória. E da mesma forma para a aceleração, onde eu tenho aí a componente tangencial e a componente centrípeta, né, da descrição do movimento circular aí de rotação que a gente está analisando para cada uma das partículas. Com relação à rotação ainda, dá para a gente analisar alguns casos particulares. O primeiro seria numa situação onde não há mudança na velocidade, né? Então a velocidade angular ela seria constante, então eu trato uma rotação uniforme, e aí a gente tem uma equação parecida com o movimento retilíneo e uniforme, só que agora em função de um ângulo, né? O ângulo final é o ângulo inicial, mas a velocidade angular vezes o tempo, então eu consigo definir onde o sistema vai chegar, né, com essa rotação. E numa situação onde há mudança na velocidade, mas essa mudança é constante, né, eu tenho uma aceleração angular constante, eu vou ter equações parecidas com a do movimento retilíneo e uniformemente variado. Então, eu vou ter uma equação para velocidade, onde ômega é igual a ômega zero mais alfa t, que é a aceleração vezes o tempo. Uma equação para posição angular, onde θ é igual a θ zero mais ômega zero t mais meio de alfa t ao quadrado, que seria S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, só que tratado aqui de forma angular, né? E uma equação equivalente à equação de Torricelli, que seria, nesse caso, ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado, mais duas vezes um delta θ, né? A variação angular representada aí por θ menos θ0. Então, a gente descreve aí as possibilidades de rotação para o sistema que a gente está analisando. Próximo, né, próxima ideia aí seria, então, a gente compor esses dois movimentos, né, eu pensar num movimento que é chamado de movimento plano geral, onde ele é a composição de uma translação mais uma rotação. Então, quando você pensa no movimento do pneu de um carro, o carro precisa ir para frente, então ele translada, mas a roda executa movimentos de rotação. Como a roda pertence ao carro, então ela tem que rotacionar, mas também tem que transladar. Então essa composição do movimento da roda é um exemplo de movimento plano geral, onde ele é, na verdade, a composição, né, a junção de um movimento de translação com um movimento de rotação. Então a gente junta as duas análises, né, a velocidade do ponto B é a velocidade do ponto A mais a velocidade dele em relação ao ponto A, e trata aí também a velocidade do ponto B em relação ao ponto A como a velocidade de rotação dele em relação ao ponto A, né, com o ômega vezes um R. Então eu descrevo aí uma translação e uma rotação, e a combinação dos dois me dá aí o movimento total do sistema, né? Então é possível a gente analisar
essas movimentações, né, que envolvem aí a composição desses dois movimentos, separando eles e tratando cada um separadamente. Então, dá para a gente fazer isso com objetos diferentes, né, pensando aí em pontos que vão ter velocidades diferentes. Então, eu posso pensar em um objeto qualquer, né, selecionando dois pontos aí, ponto A e ponto B, com velocidades VA e VB, onde esse objeto vai executar uma translação. Então, parte dessa velocidade VB ela vai ser um VA na mesma direção e sentido da velocidade que o ponto A tem, e o restante vai ser responsável aí por produzir uma rotação, seria a velocidade relativa do B em relação ao ponto A. Então eu faço uma translação do sistema e depois uma rotação em torno desse ponto A, e aí consigo descrever a movimentação desse sistema. Dentro dessa análise, né, surgem algumas alternativas para a gente descrever esse sistema. Uma das formas da gente tratar isso aí seria pensando em um centro instantâneo de rotação, onde eu vou pensar agora o conjunto se movendo junto, os dois pontos se movendo juntos, em torno de um único ponto, mas esse ponto ele vai mudando à medida que o sistema vai rotacionando. Então eu sempre determino a nova posição desse ponto e faço a rotação em torno desse ponto. Existem mecanismos para a gente determinar, né, a localização desse centro instantâneo de rotação, e a partir dessa localização a gente faz o cálculo, então, para obter o resultado de como é que se comportaria a descrição desse sistema. Mas, essencialmente, o que a gente vai fazer é traçar uma reta perpendicular aí à velocidade do ponto B e à velocidade do ponto A, de tal forma que elas vão se cruzar aí em um determinado ponto. Esse ponto seria o centro instantâneo de rotação, seria o ponto em torno do qual o ponto A e o ponto B giram simultaneamente, né, nesse processo de movimentação. É importante a gente perceber que quando essa rotação acontecer, a configuração do objeto muda, então a velocidade dele vai estar apontando para um local, pode estar apontando para um local diferente, né, e aí a gente determinar uma nova configuração para esse ponto, e aí um novo sentido de rotação. Mas a ideia aí é que a gente consegue determinar essa localização do centro instantâneo de rotação e descrever o movimento em relação a ele, né? Então eu tenho uma velocidade angular do ponto A, que seria, né, a sua velocidade dividida pelo raio, onde esse raio aí tem a ver então com essa distância, né, do ponto A até o centro instantâneo de rotação, e com esse ângulo de abertura que há entre ele e o outro eixo que a gente está pegando até o ponto B, né? Então, a gente faz essa análise, compõe esse movimento e consegue descrever como é que ficaria o movimento do sistema. Da mesma forma que a gente descreve para o ponto A, a gente descreve para o ponto B, e a ideia é que a velocidade de rotação dos dois seria a mesma, né? Então a gente tem uma conexão entre os dois, de tal forma que a gente consegue descrever a velocidade do ponto B através da velocidade do ponto A. Próxima análise de movimento que a gente vai fazer é quando esse corpo rígido gira em torno de um único ponto, agora não mais em torno do eixo, né? Então seria algo semelhante a, por exemplo, um peão rotacionando no chão. Então ele tem um ponto de contato, né, com o chão em torno do qual ele vai ficar girando, e ele pode ter movimentos de precessão, além do movimento de rotação dele em torno do eixo do peão. Então a gente vai descrever isso em termos de uma aceleração, onde essa aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo, e a aceleração total do sistema, né, como a gente já viu, ela vai ter uma composição aí de uma aceleração tangencial e de uma aceleração centrípeta. Com as relações de aceleração, a gente consegue determinar também, né, a nossa análise de velocidade, e através da velocidade a gente consegue determinar posições. Então, da mesma forma que a gente usava, né, velocidade e aceleração para descrever os outros movimentos, a gente vai fazer aqui também, com a particularidade que agora a gente não tem exatamente a informação da velocidade, a gente tem que analisar o problema, como é que essa velocidade está se comportando, para a gente poder determinar como é que vai ser a descrição do problema. Além desse aí, a gente tem um movimento que é chamado de movimento geral,
que é o último que a gente vai olhar aqui nesse encontro, né, nessa descrição, que seria um movimento que acontece de forma completamente diferente dos outros, com liberdade, né, de não ter exatamente uma rotação em torno de um eixo ou em torno de um ponto, mas uma descrição, uma movimentação geral para esse sistema. Então, nós vamos escrever, né, a velocidade dos pontos, né, em relação a um ponto qualquer, descrito no sistema, né, então, como a gente tinha analisado antes, a velocidade do ponto B vai ser a velocidade do ponto A mais a velocidade do ponto B em relação ao ponto A, para a gente caracterizar aí, né, uma translação desse sistema, e também a análise da movimentação dele em termos de uma aceleração, né. Então, a gente vai juntar aí e colocar, além dessa translação, uma rotação no nosso sistema, onde o ponto B rotaciona em torno aí do ponto A, como a gente tinha analisado antes. Mas agora a gente analisa que existe a possibilidade de acelerações diferentes, né? Então, a aceleração do ponto B não precisa ser necessariamente igual à aceleração do ponto B, e aí eu posso descrever que existe uma aceleração para o ponto B, que é a aceleração do ponto A, mais a aceleração do ponto B em relação ao ponto A. E aí a gente compõe, então, um movimento, né, descrito de forma geral, onde cada ponto vai ser descrito em termos de um outro ponto que você consegue descrever, e generaliza a descrição do seu movimento. É claro que quanto mais a gente avança, mais complexa é essa descrição, mais trabalho matemático a gente vai ter, mais a possibilidade da descrição ela existe. Então, esse é o conteúdo que nós temos para esse módulo 2. Ele generaliza aquilo que a gente tinha feito para o módulo 1 e nos introduz a ideia da descrição aí do movimento dos corpos rígidos, que vai estar baseado nos movimentos de sistemas de partículas que foram descritos, né, a partir da descrição do movimento de uma única partícula. Eu espero que esse material tenha te ajudado a compreender aí como nós faremos os nossos próximos estudos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.